Fala, meus irmãos, graça e paz, tudo na bênção, tudo tranquilo aí, meus queridos? Nós vamos para mais uma aulinha de Escola Bíblica Discipuladora, a qual temos um assunto bem gostoso para se tratar hoje. Antes de adentrarmos a lição, vamos lembrar dos nossos valores bíblicos, mas a nossa visão, lembra? A nossa visão é amar a Deus, servir uns aos outros e alcançar pessoas para Jesus. Esse é o nosso alvo, o nosso foco, a qual nós estamos buscando, prosseguindo para alcançar. Amém? O tema da nossa aula de hoje é muito bacana. Gosto muito desse tema, gosto muito de falar sobre isso. É sobre famílias. Depois de 9 lições falando da vida eclesiástica ou falando literalmente de nós como igreja, hoje nós vamos falar num todo como família. O tema é famílias saudáveis construindo igrejas fortes. Eu ainda acrescento um pouco mais que famílias saudáveis e fortes, elas geram igrejas saudáveis e fortes. E igrejas saudáveis e fortes gera uma sociedade forte. Pois bem, vamos ser essa família, vamos ser uma família saudável, uma família forte que gera uma igreja saudável e forte. O versículo base para essa lição se encontra no Salmo 127, apenas o versículo 1. O Salmo 127, versículo 1, está escrito assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A palavra do Senhor é linda, é maravilhosa. E o próprio Deus, ele instituiu 2 instituições extremamente maravilhosas. São elas as principais, igreja e a família. E você faz parte de uma família. Se você está com a sua família talvez um tanto desestruturada, você faz parte da família de Cristo. Mas nós queremos tratar os 2 assuntos hoje. E o primeiro é falando da família, você que faz parte de uma família, porém só você é o cristão ainda, só você ainda está buscando ganhar para Jesus seus pais, ou seu cônjuge, ou seus irmãos. A palavra vem nos ensinar isso. Atos 16, 31 ou Atos 16, você pode consultar depois, conta ali o episódio onde Paulo e Silas estavam presos. E nessa prisão eles cantavam, as correntes as portas se abriram, houve um terremoto, enfim. O carcereiro ele se viu numa situação tão triste ali, que ele tentou tirar a sua própria vida, mas Paulo e Silas diz não, e ele fala: o que eu preciso para ser salvo? Então Paulo diz para ele, o que você precisa para ser salvo? Creia no Senhor Jesus. Você creia no Senhor Jesus e serão salvos então, você e a sua casa. Então esse texto nos mostra que através dele apenas ele poderia salvar essa família, ele poderia salvar a própria família. Isso nos mostra que por meio da sua vida, com o seu bom testemunho, com a sua intercessão e com a sua influência, toda a sua família vai render aos pés do Senhor Jesus. Não foi diferente com Abraão, quando Abraão e Sara foram então chamados por Deus para fazer parte disso. E através deles, toda a terra pudessem serem abençoadas pela vida de Abraão e Sara. Assim aconteceu também em Gênesis 28, 13 e 14, com Jacó, quando ele teve um sonho e o próprio Deus falou com ele ali: Jacó,
darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado, e os seus descendentes serão como o pó da terra. Ou seja, o próprio Deus diz para Jacó: aonde você está deitado, eu vou dar a seus descendentes, e eles serão como o pó da terra, através da vida dele. Então, queridos, através da sua vida, que ainda que é única no Senhor Jesus, através da sua vida, você vai ganhar. O próprio Jesus vai trazer para ele os seus familiares, com o seu testemunho no lar. É uma bênção nós podermos ir buscar as respostas, né, e conquistas na igreja. É uma bênção, mas é imprescindível a sua vida fazer diferença na sua casa, de você poder plantar a semente da fé e da confiança no âmbito familiar. Você pode fazer a diferença. Para você que ainda é solteiro, está buscando a sua amada ou o seu amado, você tem uma palavra de Deus também para você. Está lá em 2 Coríntios 6,14, 2 Coríntios 6, 14 e 16, que fala do jugo desigual. Busque o seu cônjuge, o seu futuro cônjuge, alguém que tenha a mesma fé que você, que busque o mesmo Deus que você. Comece a sua família aos pés do Senhor num só pensamento, numa só busca. Então você precisa buscar isso. Pois, queridos, o ataque do inimigo na nossa modernidade tem sido tão terrível que tem levado as famílias a se destruírem ou a destruírem os fundamentos nos quais ela foi formada, nos quais ela foi fundada, os fundamentos bíblicos. Ou seja, os valores bíblicos estão sendo cada dia mais repudiados, até mesmo dentro das nossas igrejas. Isso tem sido triste, pois tem perdido a moral e tem trazido uma instabilidade dentro das famílias e dentro das nossas igrejas. Falta voltar aos valores, falta voltar e trazer os princípios de volta para as nossas famílias, pois o relativismo tem prejudicado então a estrutura familiar. A crise, infelizmente, tem levado a prática do sexo pré-conjugal, tem levado à infidelidade e tem levado ainda à aceitação a práticas, né, e atitudes reprováveis e prejudiciais. Isso sem falar da rebeldia e do desrespeito dentro das famílias. E esses problemas têm causado toda essa desestruturação nas famílias modernas ou pós-modernas. Mas todos esses problemas têm apenas uma solução. E a solução é a religiosidade? Não. Mas a solução para tudo isso é uma só. É o retorno à obediência a Deus e a sua palavra, bem como a busca pelo Espírito Santo dentro da família. Pois só então nós vamos resgatar os valores e princípios para a nossa família. Deus não quer apenas religiosos e cumpridores de obrigações e deveres semanais ou crentes domingueiros. Deus quer uma igreja que realmente ame a sua palavra, que realmente viva a sua palavra, que não veja a igreja com apenas uma alternativa ou uma obrigatoriedade em estar presente, mas que tenha essa convicção de servir a Deus para a vida eterna, para buscar a vida eterna. E dentro disso, nós temos 2 pontos. O primeiro são as responsabilidades que nós, como pais e filhos, temos a ser compartilhadas. Vamos lá então. A partir da união do casal, começa a formar-se então uma nova família. E ela se consolida com a chegada dos filhos.
E com a chegada dos filhos, traz bastante responsabilidades no âmbito espiritual e também no âmbito secular das nossas vidas. Mas eu quero tratar aqui o ponto espiritual em todas essas questões. Por exemplo, o pai, ele tem a missão. A missão dele é de comunicar aos filhos noções de direção, limites e proteção. No âmbito espiritual, emocional e secular. A mãe, ela transmite, ela tem a missão de transmitir vínculos, nutrição e organização. E o casal, como homem e mulher, comunica então a percepção de afetuosidade, bem como de equipe e sexualidade. Ou seja, precisamos então, como família, cultivar o amor, o temor e a obediência a Deus, para que essa fonte de recurso que está em Deus, né, ela não cesse para a nossa família. E que aí sim haverá sucesso na família. Aí sim haverá obediência e princípios bíblicos dentro da família. Amém? Temos então algumas responsabilidades para o marido, extremamente importantes. Efésios 5:23 e 1 Coríntios 11:3 traz algumas coisas bacanas. Ou seja, o homem, ele é o cabeça e não o cabeção. Ele precisa atuar como um sacerdote cheio do Espírito Santo para conduzir a sua casa nos caminhos retos do Senhor e não de acordo com aquilo que ele pensa somente. Salmo 101 traz para que o homem seja aquele que vigia, aquele que vigia a espiritualidade dentro da sua casa, aquele que está ligado e atento a todo tempo e zela por aquilo que entra dentro da sua casa e incentiva a sua família à fé e à confiança em Deus. Ele é um ser motivador quanto ao culto, devoção e a serviço cristão. Minha esposa não gosta de orar, meus filhos não têm disposição. A responsabilidade é sua, homem, marido, pai, de chamar esposa e filhos, vamos orar, vamos cultuar, vamos falar com Deus, vamos ler a Bíblia. A responsabilidade é nossa, homem. 1 Timóteo 3:4. Você, homem, eu, homem, nós somos o governador. A responsabilidade é nossa de governar dentro da nossa casa com dignidade. Ou seja, precisamos ser o supridor das necessidades básicas da família, de conduzir então a economia doméstica, estabelecendo regras para todas as coisas. 1 Pedro 3:7 traz um tema muito interessante. As suas orações, homem, podem não ser ouvidas, podem não ser respondidas. Mas como assim? Se você não tratar com amor e com cuidado a sua família, especialmente a sua mulher. Então, você precisa exercer com sabedoria e com autoridade, com discernimento, com conhecimento bíblico e procedimentos dignos dentro da sua família. Você precisa ser o exemplo dentro da sua casa. Efésios 5:25-28 ainda fala também que você precisa amar a sua esposa. Talvez essa seja uma das ordens, né, que o homem muitas vezes se esquece. A nossa responsabilidade é uma das mais difíceis, que é amar a esposa como Deus, como Jesus amou a igreja. E esse amor precisa alcançar os nossos filhos, para que eles sintam a segurança nesse cuidado que o marido, que o homem tem para com a esposa, a mulher, e que ele veja esse relacionamento com alegria. Agora, para a mulher é uma ajudadora que está junto nessa missão de cuidar e de abençoar a família. Efésios 5:22-24 fala da submissão. Mas eu quero que você entenda, mulher e homem, que
A mulher não precisa ser o tapete do homem. Aliás, ela não deve ser isso. Muitos homens entendem de forma errada. E mulher, você precisa entender isso de uma forma amorosa, que está em reconhecer a autoridade do homem, honrar, cuidar do marido, ele como cabeça do lar. Como isso? Apoiando, ajudando ele em oração, incentivando nas decisões. Provérbios 14:1 diz que a mulher edifica a casa. E a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com suas próprias mãos. Então, esposa, acima de todos os seus encargos, como gestora do lar, você deve ser a fonte de afetividade da família. Cuidar do esposo e dos filhos, buscando sabedoria em Deus. Ainda em Provérbios 21:9, fala também a respeito de buscar os dons. Você precisa buscar os dons e buscar o fruto do Espírito. Amabilidade, sabedoria, cordialidade. Você precisa ser uma bênção na sua família. Pois a Bíblia ainda diz que é melhor, né, em Provérbios, é melhor morar debaixo de uma ponte do que morar com uma mulher briguenta. Não seja essa mulher, seja uma bênção. E agora eu quero falar para os filhos. Filho, você é herança bendita, herança do Senhor para a sua família, para os seus pais. E o primeiro versículo vem, Deuteronômio 5,16, honra teu pai e tua mãe, e prolongarão os seus dias na terra. Filhos, honra, obedece a seus pais em tudo. Você precisa fazer isso. E isso vai te garantir vida longa na terra. Provérbios 20:20 diz para que você também precisa zelar e primar pelo bom relacionamento com seus pais, primar pelos bons costumes, para que seja uma bênção o relacionamento entre você, os seus irmãos e os seus pais. Provérbios 22:15, 15:32, 5:12 e 13, você precisa aceitar a disciplina dos seus pais. Filhos, honre, aceite a disciplina dos seus pais, pois os pais corrigem porque ama, os pais ensina e educa porque ama, porque quer o seu bem. Assim como o próprio Deus cuida de nós, muitas vezes disciplina a gente, não dá aquilo que nós queremos muitas vezes, porque Ele nos ama e Ele quer o melhor para nós. Então, filhos, obedeçam, sejam obedientes, tragam alegrias para os seus pais. É necessário que haja esse empenho, entre pais e filhos, para que o sentido de resgatar os valores volte para a família e aqueles que têm esses valores não se percam. Amém? Eu quero ler aqui para você um pequeno trecho de um escritor, aliás, de um professor, que diz o seguinte, olha que interessante. O título leva assim, O Eixo do Casamento. Renato Janine Ribeiro, ele é professor de Ética, Filosofia Política da USP, e ele diz o seguinte em um artigo que ele postou. Dificilmente um casal hoje iniciará um relacionamento estável. Dificilmente hoje um casal iniciará um relacionamento estável. A menos que tenha razões religiosas ou outras muito fortes. Se não for originalmente movido por um desejo de ordem sexual. Ou seja, geralmente as famílias, os relacionamentos têm sido gerados por ordem sexual e não por ordem, se não for por ordem religiosa ou moral, tem sido por essa ordem sexual. Isso não é bom. Mas o casamento, na medida em que é continuidade e duração, assenta-se sobretudo na existência de projetos de vida comuns e a produção recíproca de paz, tranquilidade e segurança. Esse continua sendo o eixo do casamento. Ou seja,
Esse homem, não conheço a história dele, não sei se é cristão ou não, mas ele diz que o eixo do casamento está baseado então numa reciprocidade de paz, tranquilidade e segurança. Mas isso tudo é interessante que ele classifica colocando que se esse relacionamento não ser fundado em razões religiosas ou alguma outra questão muito forte, provavelmente esse casamento, essa união, ela se desfará. E para encerrar, falamos então de que famílias é a base da igreja e da sociedade, como eu comecei falando no início. Queridos, na verdade esse tema é um tema que tem muito assunto e nesses poucos minutos não conseguiremos falar tudo. Então, para encerrar, como podemos construir um lar sadio? Mateus 7, 24 a 27 fala da parábola da construção, que um construiu o lar na rocha e o outro na areia. Ou seja, segundo esse texto, existem dois tipos de pessoas ali: prudentes e insensatas. Quem somos? Prudentes ou insensatas? O fundamento sobre o qual edificamos a nossa casa está na rocha ou na areia? Da atitude que tomamos em relação à palavra de Deus, somos ouvintes e praticantes ou não? Ou seja, esse texto é maravilhoso, ele nos ensina se somos prudentes ou insensatos. Se estamos construindo a nossa casa na rocha ou na areia. Ou se a palavra de Deus na nossa vida, ela tem sido apenas, ou nós estamos apenas ouvindo ou estamos praticando. Mais um ponto. Lutando pela preservação da família. Precisamos lutar pela preservação da família. É diuturnamente essa luta. Ou seja, a consciência de que Deus criou a família e colocou-a sobre ela a sua bênção deve levar-nos a empreender uma luta, como eu disse, diária e séria para a manutenção dela, porque senão ela se desfará. A propósito, a luta do mundo é incansavelmente, diuturnamente para a destruição da família. Então lutemos para que todo o nosso esforço seja de bênção para uma família forte e saudável, para construir uma igreja forte e saudável. Pois os nossos comportamentos como família ajuda a preservar a igreja e ajuda a preservar a sociedade. Ou seja, a família, ela tem um papel importantíssimo na história da igreja e ela tem um papel importantíssimo na história da sociedade. Tudo começa na família. Seja então você, meu querido, o promovedor de coisas boas na sua família, o promovedor de coisas espirituais da sua família. Seja você homem, um homem de Deus que faz a diferença no seu lar. Seja você mulher, uma mulher de Deus que faça a diferença no seu lar. Seja você filho, um filho de Deus que faça a diferença no seu lar. Para que você, família, faça a diferença na sua igreja e faça a diferença na sociedade que você está inserido. Para que você não leve apenas problemas para a sua igreja como família, mas que você leve ideias, que você seja um instrumento de Deus para que a sua igreja cresça a cada dia mais e alcance muito mais famílias que precisam ser alcançadas com a salvação. E que você que ainda não tem a sua família toda na presença do Senhor, seja a diferença, faça a diferença lá, tenha um bom testemunho, levando a palavra no seu
caminhar na sua postura, nas suas palavras, no seu jeito de ser e não somente da boca para fora. Seja então a diferença onde quer que você esteja como família. Então que o seu comportamento ajude a preservar a sua família e as famílias aonde você estiver. Abra então as portas para Jesus, Apocalipse 3:20. Empenhe-se no conhecimento de Deus, Provérbios 8, 10 e 11. Realize cultos domésticos, Deuteronômio 6, de 6 a 9. Participe nos trabalhos da sua igreja, procurando servi-lo com alegria. Preencha as lacunas, ou seja, feche as brechas da sua vida com palavra, oração, jejum em todo o tempo. Ou seja, valorize as pessoas pelo que elas são, não pelo o que elas têm. Valorize Jesus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode te dar. Queridos, encerramos aqui então. Que o Senhor abençoe sua vida e o Espírito Santo fale ainda mais no seu coração. Em nome de Jesus, tenha uma semana de vitória na presença do Senhor. Seja essa família que faça a diferença. Seja essa família que adore ao Senhor e leve o Senhor Jesus para muitas outras famílias. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Um abraço.